Bom dia, queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma EBD, né? Hoje uma EBD especial, sendo transmitida pelos canais das redes digitais, né? E hoje eu quero dizer que é o nosso domingo de ceia, né? Quero convidar você a estar na igreja logo mais às 18 horas para participar da ceia do Senhor, né? Participar do nosso culto, que vai ser um culto abençoado. Vai ser um culto onde a presença de Deus vai se manifestar, onde o Senhor vai estar presente. E eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que o Senhor nessa noite tem uma palavra para você. Quero dar continuidade aos nossos estudos, né, da nossa EBD, e hoje eu quero falar sobre a cosmovisão paulina, né? Estamos estudando sobre Paulo e hoje eu quero falar sobre a cosmovisão paulina. E o que é cosmovisão? A primeira pergunta é essa: o que é cosmovisão? E eu fui pesquisar o que é cosmovisão, e cosmovisão é, né, como eu vejo o mundo, como eu observo o mundo, né, como eu vejo as coisas que acontecem no mundo. Né? Filosoficamente falando, é observar a finalidade de cada pessoa aqui na Terra, aqui no mundo. Né? Para quê e por que você está aqui? Né? É observar o papel de cada um. É se perguntar sempre qual é o seu papel aqui na Terra. Por que você está aqui? Né? E Paulo, ele tinha uma cosmovisão diferenciada. Né? Na época de Paulo, ele foi levantado pelo Senhor para trazer, para quebrar vários paradigmas. Né? E um deles era o da cosmovisão, porque naquela época as pessoas elas tinham vários deuses, elas acreditavam em vários deuses, em várias coisas, em vários momentos eles iam criando outros deuses, né? E aqui nós vamos começar a observar que Paulo, ele começa a trazer, né, o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador de todas as pessoas, para todas as pessoas. Né? Então Paulo ele começa a lutar contra o paganismo, né? E o paganismo em todas as classes sociais. Né? Paulo ele veio estabelecendo o senhorio de Jesus, ele veio trazendo a palavra de Deus, ele veio manifestando o poder de Deus, ele veio trazendo os milagres do Senhor através da oração dele, e ele veio estabelecendo e afirmando e confrontando aqueles que se levantavam contra a verdade suprema, né, que é a verdade de que nós temos que adorar a um único Deus. Ele se levantou contra todos aqueles que determinavam ou que criam ou que levavam as pessoas a crer em outros deuses e a criar outros deuses. Então, nós vemos aqui a cosmovisão, né, de Paulo. Paulo ele tinha uma cosmovisão diferenciada de todos os outros, né? Pelo menos daqueles que estavam na liderança das pessoas. Paulo ele se levantou como um braço forte do Senhor para determinar e para levar o povo a crer no Senhor Jesus. Né? Nós vemos aqui, se nós formos começar a observar na época de Paulo, né, o politeísmo, onde as pessoas criam em vários deuses, onde elas adoravam vários deuses, onde elas manifestavam a sua adoração a vários deuses. Né? E Paulo ele vem trazendo, né, a adoração, o monoteísmo, né, como a adoração a um único Deus, a um único e suficiente Senhor e Salvador. Né? Ele veio destronando o dualismo. O que é o dualismo? O dualismo é algumas pessoas, né, e alguns daqueles homens mais influentes da época, eles davam, né, a atribuição a diferentes deuses, a diferentes guias espirituais de coisas boas e de coisas ruins, do bem e do mal. Né? Então, para eles, existiam diferentes atributos, né, na origem do bem e do mal. Né? Não existia um único Deus e um Deus que pudesse trazer apenas coisas boas, ou que tudo aquilo que o homem planta é exatamente aquilo que o homem colhe, né? Porque você pode escolher o que você vai plantar, né? Você escolhe aquilo que você quer plantar, mas você jamais vai escolher aquilo que você vai colher.
Se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você plantou bênção, você vai colher bênçãos. Então, assim, algumas pessoas elas vinham dizendo que a origem do bem e do mal eram completamente diferentes, eram distintas, e existiam deuses para cada uma dessas coisas. Um Deus para o bem, um Deus para o mal, e não um Deus que criou todas as coisas e que deu livre-arbítrio para o homem e que o homem pode escolher aquilo que ele quer plantar. Não escolher aquilo que ele vai colher, mas aquilo que ele vai plantar. Então, assim, Paulo ele vem quebrando vários paradigmas e ele vem determinando e trazendo o monoteísmo, dizendo para o povo que somente um Deus precisa e tem que ser adorado, que as pessoas precisam acreditar em apenas um único Deus, e não em vários deuses, como nós vemos aqui. E lá em Efésios 3, do 8 a 11, vai dizer assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela graça a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vemos aqui a humildade de Paulo, novamente, falando que ele, o menor de todos os santos, foi dado a ele a graça de pregar o evangelho a todas as pessoas, de pregar aquilo que Deus tem feito, as insondáveis riquezas de Deus, para que sejam manifestos todos os mistérios de Cristo. Então nós podemos ver aqui que Paulo, ele aceita o chamado dele, ele diz: sim, Senhor, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer a tua obra, eu vou anunciar as boas novas de Cristo a todos os que eu encontrar, Então, nos dias de Paulo, tanto a cultura judaica como a grega, elas eram distintas e elas tinham vários tipos de pensamentos. O judaísmo, os fariseus, eles criam em um único Deus, mas existiam dentre eles pessoas que criam de formas diferentes. Existiam outros caminhos dentre eles que levavam alguns a crerem de forma diferente. E aí vem Paulo para quebrar todo o politeísmo, para tirar do meio do povo de Deus o politeísmo, para dizer assim: não, nós temos que crer em apenas um Deus, porque ele criou todas as coisas, ele estabeleceu todas as coisas. Então Paulo ele traz aqui, ele começa aqui a estabelecer a cosmovisão dele, a visão de mundo que ele teve e que ele demonstrou o tempo inteiro, de que cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Cristo, de que cada um tem um papel na sociedade, de que cada um pode fazer a diferença aonde a pessoa estiver. E verdadeiramente, queridos, nós podemos fazer a diferença onde nós estivermos. Nós somos únicos para Deus, não existe ninguém semelhante a nós sabemos disso. Nenhuma pessoa na face da terra é igual a você, nem irmãos gêmeos são iguais. Então todos nós temos as nossas diferenças, mas todos nós temos que crer em um único Deus. Em 2 Coríntios 3, do 4 ao 6, vai dizer assim: dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus nos dá vida. Aqui Paulo ele vem afirmando que o Espírito de Deus nos vivifica, queridos. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor, o Espírito Santo ele vai nos capacitar a falar tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é do Senhor, porque de nós mesmos nós não somos capazes de fazer nada. Nós não temos condição alguma de fazer nenhum trabalho para o Senhor, mas o Espírito Santo nos capacita a cada dia. O Espírito Santo capacita a mim e a você. E basta nós buscarmos essa capacitação no Senhor, basta nós nos deixarmos ser capacitados por Ele. E aí nós vamos ver quão
Diferente é a vida daquele que serve e daquele que não serve. A vida daquele que se disponibiliza e a vida daquele que não se disponibiliza. Então, em 1 Coríntios 8, 4, 7 diz assim: sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo que existe um só Deus, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem todas as coisas existem, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por ele, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Então aqui Paulo está dizendo que há um só Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é por meio dele, é para ele que existem todas as coisas. Então Paulo ele vem aqui lutando e reafirmando que só existe um Deus que para ele são todas as coisas. Para os cristãos não há vários criadores, existem apenas um Criador, né? Tudo vem dele, tudo é para ele, né? E Paulo ele afirma isso, né? E nós temos que estar sempre diante dele. Ele fez a humanidade para os seus propósitos e determinou o lugar de cada coisa e o lugar principalmente da sua habitação, né? Então nosso Senhor, ele preparou todas as coisas, ele fez todas as coisas, ele determinou todas as coisas na minha vida e na sua vida, basta nós crermos nisso, né? As pessoas, o mundo, né? Ele traz muitas idolatrias, o mundo ele é um mundo idólatra, né? Mas para nós que servimos ao Senhor, nós temos que quebrar toda a idolatria. A idolatria já não pode mais fazer parte das nossas vidas. Nós temos que crer em um único Deus e adorar a um único Senhor. Todos os outros deuses e todas as outras coisas que se colocam em nossas vidas em primeiro lugar é idolatria, queridos. É idolatria. Então nós não podemos idolatrar nossa casa, nem filhos, nem marido, nem coisas, nem bens, mas nós temos que apenas adorar ao Senhor em todo o tempo. Né? Temos que apenas estar diante do Senhor. Né? Nós sabemos que Paulo, né, ele vem defendendo que a fé cristã, ela nos ensina, embora o mal tenha entrado na criação de Deus, a redenção foi conquistada por Jesus Cristo e o bem eliminará efetivamente, definitivamente o mal. Quando nós aceitamos Jesus, né? O mal, ele vai querer persistir sobre nós, mas aqui está falando que Jesus Cristo, ele vai eliminar definitivamente o mal que existe dentro de nós. E para que isso aconteça, a minha vida e a sua vida tem que estar na presença do Senhor, tem que estar rendida ao Senhor. Porque a nossa luta, queridos, está lá em Efésios. A nossa luta não é contra os principados e não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e potestades, contra aqueles que lutam contra nós no mundo espiritual. Então existe um mundo espiritual e nesse mundo espiritual muitas coisas são estabelecidas, né? E se nós não lutarmos no mundo espiritual, nós seremos vencidos, queridos. Nós precisamos estar prontos para lutar no mundo espiritual, não apenas com as nossas armas, porque as nossas armas elas não adiantam nada no mundo espiritual, mas nós temos que lutar com as armas espirituais, com as armas que o Senhor nos dá, com as estratégias que o Senhor nos dá. Nenhum soldado vai para a guerra sem ter uma estratégia definida. Todos os soldados, quando eles saem para ir para uma guerra, eles têm uma estratégia definida. E você? Tem a sua estratégia de guerra definida? Ou você ainda não conseguiu definir a sua estratégia de guerra? A sua estratégia de guerra é contra as pessoas? Eu quero dizer que se for, você está errado. A sua estratégia de guerra ela tem que ser no mundo espiritual. No mundo espiritual é que nós vencemos as nossas batalhas. É no mundo espiritual que nós lutamos para vencer, queridos. Não é aqui na terra, não. Aqui na terra as coisas são muito mais complicadas, né? Ou não nos deixam entender que existe um mundo e que existe vida após a morte. Existe um mundo onde nós temos que lutar as nossas lutas, que é no mundo espiritual, né? Então, assim, nós temos que deixar
a incredulidade de lado e começarmos a crer que o Senhor, Ele luta por nós e Ele quer vencer as nossas batalhas, né? Nós semeamos e nós precisamos colher em Cristo, queridos. Nós precisamos colher em Cristo. Então, a nossa semeadura tem que ser aonde? Se eu quero colher em Cristo, tem que ser em Cristo. As minhas lutas têm que ser no mundo espiritual para que a minha vitória seja manifesta aqui. Nós temos que aprender a lutar sim no mundo espiritual, né? No mundo espiritual é onde as minhas vitórias e as suas vitórias são estabelecidas em todo o tempo. E Paulo, ele veio exatamente para desnudar este mundo para nós, né? Nos mostrar esse mundo de que nós podemos ser vitoriosos sim em Cristo, né? Através do mundo espiritual, das batalhas que são feitas no mundo espiritual, né? Eu quero convidar você a lutar, não neste mundo carnal, mas no mundo espiritual, né? Como está lá em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? E aqui em 2 Coríntios 4, 3 e 4 também diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, queridos, aqui Paulo está dizendo que muitas pessoas ainda estão com os olhos fechados para o mundo espiritual. E hoje, nesta lição de hoje, eu quero dizer para você que os nossos olhos espirituais têm que ser abertos, queridos. Paulo está tentando abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender as lutas espirituais que nós vamos travar. Porque a nossa vitória, ela não está aqui. Porque as nossas lutas não são daqui. As nossas lutas têm que estar e serão no mundo espiritual. É lá que nós iremos vencer. Para que os cristãos, né, sejam vencedores, eles precisam se render ao Senhor. Você precisa crer, você precisa buscar ao Senhor. Para nós cristãos, Jesus Cristo de Nazaré, Ele será sempre, Ele foi, é hoje, sempre será o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o agente da criação, Ele é a palavra-chave da criação, Ele é o verbo, queridos. Ele é o verbo. O verbo, ele é uma ação. Então, Jesus Cristo, ele é o agente da criação. Ele é o agente supremo da criação. Ele também é a redenção e a consumação de todas as coisas. O universo e a realidade histórica são cristocêntricos. E nós temos que ser também cristocêntricos. E o que é ser cristocêntrico? É acreditar em um só Deus. É ter Jesus como guia da sua vida, é crer que é Ele quem vai estar no controle de toda a tua vida, de todas as coisas, de todas as tuas decisões, de tudo aquilo que você vai decidir, que o Senhor seja o centro de todas as coisas, que Cristo seja o centro da tua vida. Ele tem que ser o centro, ele tem que estar no centro das nossas vidas. E aqui Paulo, ele vem dizendo exatamente isso, olha, que Cristo seja o centro na sua vida, que ele seja o Senhor, que ele seja aquele que vai determinar toda a tua vida, né? Que você tenha Jesus Cristo como centro da tua vida, né? O apóstolo aqui, queridos, ele vem dizendo que a nossa vida, ela tem que ser para anunciar o evangelho. Ele vem dizendo que nós temos que anunciar o evangelho, temos que tirar dos nossos olhos as escamas para que nós possamos enxergar, queridos, o mundo espiritual e lutar no mundo espiritual para que haja paz sobre as nossas vidas, para que haja o amor sobre nós, para que o poder dele venha sobre as nossas vidas, para que a cruz de Cristo seja algo real em nós, né? Para que ele seja o Senhor supremo das nossas vidas. Queridos,
As cartas de Paulo e tudo aquilo que Paulo ele tem nos ensinado durante esses dias dessas lições são coisas muito fortes, sabe? E eu quero convidar você a ler os livros e as cartas paulinas para que você possa entender tudo aquilo que o nosso irmão Paulo nos ensinou. Todas as verdades ditas por ele, para que as nossas vidas sejam pautadas dentro da palavra do Senhor e naquilo que o Senhor quer para mim e para você. Que Cristo seja o centro na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde o seu dia, guarde a sua família, que o Senhor derrame sobre ti graça e sabedoria e a unção do Espírito Santo, para que você possa ministrar da palavra de Deus em todo o tempo. Queridos, eu te abençoo agora, em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus sobre a tua vida, a graça do Senhor sobre ti e sobre a tua casa. Que esse domingo seja um domingo abençoado, que você possa se render ao Senhor e que você possa falar do Senhor para todos aqueles a quem você encontrar. Em nome de Jesus. Amém.